Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse vídeo era pra ter saído no final de dezembro, mas por muitos motivos eu não consegui gravar. Um deles é que eu tava no primeiro trimestre da gestação, nas primeiras semanas. Isso significa que eu não tinha disposição pra nada, lutando pra sobreviver com todos os sintomas. Então agora nós vamos correr atrás do prejuízo e preparar todos os vídeos que estavam planejados para o final de 2024 e o início de 2025 que eu não consegui gravar. Todo janeiro eu desenvolvo metas para cumprir no decorrer daquele ano. Em 2024, eu comecei a fazer um quadro dos sonhos, que é, na verdade, a visualização dessas metas. Vou colocar aqui para vocês a foto das minhas metas do ano de 2024 e nós vamos falar um pouco sobre elas, as que eu consegui cumprir ou não. Nessa primeira foto, tem uma pessoa correndo, como um símbolo de que eu queria exercitar o meu corpo. E eu fiz isso. Eu tive o ano inteiro de atividade física. A partir de junho, eu entrei na academia, mas antes disso, eu testando meu corpo tanto em casa quanto na rua. Eu pedalei, eu corri, eu caminhei, isso me trouxe muito orgulho. Primeiro porque eu estava cumprindo uma meta, e segundo porque eu estava cuidando do meu corpo físico, o que traz muita saúde pra mim. Não só saúde física, mas a saúde mental principalmente. Desde que eu comecei a praticar exercício físico regularmente, minha saúde mental melhorou muito. A segunda foto é Jesus Cristo, para que eu possa me lembrar que Ele é o motivo principal, que todas as coisas feitas neste ano precisavam ser para Ele. Esse despertadorzinho foi um símbolo da mudança radical que seria na minha vida. Eu precisava acordar cedo. Desde que casamos eu não trabalho fora de casa, e quando trabalhei foi no nosso próprio negócio. Então nós tínhamos uma rotina muito flexível, e isso fazia com que eu dormisse até o horário que eu quisesse, na maior parte das vezes. Então, em 2024, eu decidi que acordaria cedo, com a intenção de regular o meu sono. Uma boa noite de sono também favorece muito na saúde mental. E esse era o motivo principal de querer acordar cedo. Essa meta foi cumprida graças ao trabalho CLT que nós conseguimos. Primeiro, meu esposo, ele acordava super cedo para ir pro trabalho e eu acordava junto com ele. Nós temos até vlogs aqui no canal de quando nós acordávamos 5h50 da manhã para caminhar, para ir pro trabalho. Depois disso, eu comecei a trabalhar, então eu também comecei a acordar cedo por conta do trabalho. E foi ótimo, isso favoreceu muito a minha saúde. Eu gosto muito de ler, e essa foto dos livros é para me lembrar que eu tinha uma meta X de livros para ler naquele ano. Desde 2023, eu determinei que eu leria 12 livros por ano, um livro por mês, para não me sobrecarregar, mas eu acabei lendo mais do que isso. Eu também vou fazer um vídeo dos livros que foram lidos em 2024, então vocês vão saber um pouco melhor sobre eles no próximo vídeo. Essa foto de mamãe com o bebê no colo é porque já estávamos há um ano tentando ter filhos, e eu tinha a esperança de que em 2024 nós teríamos um bebê. Então, engravidaria e teríamos um bebê, por isso essa foto. E quando chegou no finalzinho do ano, já em outubro, assim, no final de outubro, eu já tinha pensado que essa seria uma das metas que não teriam sido cumpridas naquele ano, mas que eu estava bem com isso porque não estava no meu controle. E o que estava no meu controle sobre as minhas metas, eu estava me esforçando para fazer. Eu também estava me esforçando para cumprir essa, mas não estava mesmo no meu controle. E antes do ano acabar, em novembro, no finalzinho do penúltimo mês, nós descobrimos a nossa gravidez. E em 2024 eu não estive com o bebezinho no colo, mas com ele no ventre. Então, querendo ou não, essa meta foi concluída de alguma maneira. O Senhor trabalhou junto conosco pra cumprir as nossas metas daquele ano, realizar os nossos sonhos. Em 2024, eu também comecei a me alimentar mais saudável. Eu também documentei isso no Instagram, então postei sempre fotos dos pratos. Como nós estávamos tentando engravidar um tempo, esse foi um dos motivos para alterar a nossa alimentação, para que nosso corpo estivesse mais saudável, para conseguir gerar um bebê saudável. Esse símbolozinho é o slogan do Instituto, um programa de educação religiosa da igreja. Eu já sou formada no Instituto, mas eu queria ir para poder incentivar o Euler também a se formar. No entanto, a gente começou a trabalhar de uma maneira que a gente não conseguia ir ao Instituto. Eu assisti às aulas nos 2 semestres, mas eu não cheguei a me formar em nenhum deles. Mas eu me esforcei muito para ir assistir às aulas. Em 2024, o estudo do Vem Segue-me era o livro de Mórmon, e a minha meta era fazer todo o Vem Segue-me, estudar o livro de Mórmon inteiro ainda em 2024. Todos os anos eu leio o livro de Mórmon, mas nunca é com um objetivo específico de, eu tenho que terminar até dezembro. Eu tenho que só ler o livro de Mórmon, eu não posso deixar de estudar o livro de Mórmon. Então, às vezes, a gente tá em dezembro, eu tô em terceiro NEF, mas eu tô lendo o livro de Mórmon. Então, não tenho o objetivo de ler o livro de Mórmon inteiro, todos os anos,
mas de ler o livro de Mórmon. Falei isso várias vezes, né? No entanto, em 2024, como o Vem Segue-me era sobre o livro de Mórmon, eu fiz essa meta de ler o livro de Mórmon o ano inteiro acompanhando o Vem Segue-me. E uma coisa que ajudou muito foi que eu fui chamada como professora da escola dominical e que me tornou responsável por dar as aulas do Vem Segue-me. Então, eu conseguia estudar com mais disciplina. Isso me faz ver o quanto o Senhor ele esteve presente em cada uma das nossas metas. Ele trabalhou para que eu conseguisse cumprir todas elas. Essa do Enem, eu tinha me comprometido a fazer o Enem no ano de 2024 para conseguir uma nova nota, para tentar entrar com o ProUni na minha faculdade de novo. Porque eu tinha feito o Enem, acho que antes da missão, em 2016, 2017 eu já tava na faculdade, então em 2016, sabe? Fiz o pré-vestibular, então eu estudei durante o ano inteiro pra fazer o Enem no fim do ano. E foi muito bom, também documentei isso tanto no Instagram quanto no YouTube. Aqui tem alguns vlogs estudando o pré-vestibular. E muito orgulhosa, inclusive, de mim disso, porque eu tive diligência nesse estudo e também fiz o Enem. Eu tinha muito receio de fazer o Enem, porque eu fiz 2 vezes na minha vida, né? E foram 2 experiências horríveis. Assim, a nota até foi boa perto da experiência, mas eu tava no ápice da ansiedade, não tinha tratamento adequado, não tinha uma rotina adequada, não tinha cuidado com a minha saúde física, com o meu corpo, então foi bem difícil, porque eu tive muitos ataques de ansiedade no decorrer das provas, tanto na faculdade mesmo, quanto essa prova do Enem. Então minhas experiências com o Enem não foram boas. Decidi que em 2024 eu me prepararia, né, pra conseguir fazer o Enem. E foi muito diferente, porque eu já tinha uma mentalidade de que a minha vida não depende daquela prova, de que ela não define os meus conhecimentos, que ela realmente não define a minha capacidade. E foi bem leve, foi bem tranquilo. Consegui me preparar e consegui fazer. Eu tive alguns momentos de preocupação, de cansaço, óbvio, no decorrer do ano, né, enquanto eu me preparava, mas foi tudo muito leve. E eu até faria de novo. Esse símbolozinho era para alavancar o YouTube. Eu tinha algumas metas em números para o meu canal no ano de 2024. E foi cumprido, na verdade foi triplicado, porque eu não tinha ideia de como que era pra aumentar engajamento, eu não tinha ideia de como que funcionava os números no YouTube. E foi muito rápido, inclusive, que eu alcancei as metas, porque eu não sabia como funcionava, então eu não sabia exatamente como planejar quais números escolher, então eu joguei bem baixo, assim, e deu tudo certo. Então agora eu conheço melhores as estratégias. Foi muito bom, porque a gente cresceu aqui, bateu nosso primeiro K de inscritos, muito obrigada por isso. Bem pequenininho embaixo, eu coloquei uns bolinhos de dólares, coloquei pequenininho que é pra não parecer gananciosa, mas é porque a gente queria melhorar a nossa condição financeira, o que realmente aconteceu, porque os dois conseguiram trabalhar. Como eu falei, desde que eu casei eu não trabalhei fora de casa, então toda a renda era do meu esposo. Isso foi uma opção mesmo, porque nós queríamos ter filhos e eu quero estar em casa com os meus filhos quando isso acontecesse. Mas foram 2 anos e durante esses 2 anos eu não engravidei, então eu decidi que eu ia voltar pro mercado de trabalho e deu certo. Eu voltei pro mercado de trabalho, a gente aumentou a nossa renda, conseguiu alavancar muito mais rápido, né? Os dois trabalhando muda muita coisa. E agora que eu engravidei, eu consegui um outro emprego que é de casa, o que é muito flexível pra mim e pra passar tempo com o bebê. Ai, o Senhor é maravilhoso. Eu e meu esposo, pra lembrar de dedicar tempo ao nosso relacionamento. E por fim, asa de um avião, que era a nossa meta, fazer uma viagem em 2024. Nós realizamos, nós fomos pra Belém visitar a terra do meu marido. Foi uma viagem maravilhosa. Também tá tudo documentado aqui no YouTube. Vou deixar os links aí pra vocês verem nos cards. Foi incrível. Eu amo o Belém do Pará e eu quero muito um dia mudar pra lá e criar meus filhos naquele interior, naquele lugar maravilhoso. Que só não é favorável por causa do calor, mas a natureza compensa. Agora falaremos sobre meu quadro de sonhos para 2025. Vou compartilhar com vocês as imagens das metas para esse ano. E no final do ano a gente faz um feedback pra saber se deu tudo certo, se a gente não precisou mudar os planos no decorrer do caminho, se mais uma vez a gente conseguiu concluir tudo, se teve algo que ficou pra trás. Vamos lá pra gente acompanhar. A primeira foto é de uma grávida na academia. E isso não quer dizer que eu gostaria de fazer academia grávida, mas que eu gostaria de ser ativa durante a minha gestação. Então eu coloquei como uma meta, né, ser ativa, porque eu já era ativa. Em 2024 eu criei o hábito de cuidar do meu corpo, da minha saúde física, de treinar, de fazer exercícios, né, de movimentar meu corpo. Então eu gostaria de manter isso durante a gestação, principalmente, por vários motivos. Primeiro, pela minha saúde mental, pela capacidade do meu corpo ter mais força para gerar, ter mais resistência para parir. Então todas essas coisas estão envolvidas dentro dessa meta.
Essa foto é um símbolo de caminhar com Cristo, de como eu preciso lembrar de convidar Ele pra minha vida em todo esse ano, porque vai ser um ano diferente. Nós vamos ter um bebê, vou estar totalmente fora da minha zona de conforto. Embora eu vá viver a realização de um sonho, não vai ser simples e eu preciso convidar o poder de Deus pra caminhar comigo durante esse processo. Essa foto dos carros da autoescola é um lembrete de que nós nos planejaremos financeiramente para tirar a habilitação. Então isso nos ajuda a lembrar a cortar gastos, nos ajuda a lembrar, olha só, tem um propósito maior aqui no fato de a gente estar poupando, né? Vamos focar no que a gente está planejando. Outra fotinha com livros, mais uma vez, 12 livros esse ano. Esse ano eu não espero ler mais que 12. No outro eu tinha colocado 12, mas só pra não me sentir sobrecarregada, com a consciência de que eu leria mais, e foi o que realmente aconteceu. Mas esse ano eu não espero ler mais que 12, porque muita coisa vai acontecer, né? Nós teremos um recém-nascido, teremos uma gestação, e essas coisas exigem muito de nós, então não espero ler mais que 12, mas lendo 12 eu vou estar feliz, porque essa é a meta. Essa foto pode tanto simbolizar o parto, quanto pode simbolizar a doula. Outra meta financeira que nós fizemos é uma maneira de lembrar que, olha só, tem um motivo pelo qual nós estamos nos privando de algumas coisas. Nós vamos investir em uma doula, nós vamos investir na habilitação. Então esse é um lembrete de que tem um propósito aí no que a gente está passando. Fotinha de alimentação saudável, no entanto, agora com marmitas. Porque no ano passado nós fazíamos marmitas, depois de um tempo a gente parou de fazer. E agora eu preciso lembrar de voltar a fazer as marmitas, porque vai otimizar muito o nosso tempo, principalmente com o bebê. Os potinhos com dinheiro é uma maneira de lembrar que a gente precisa poupar dinheiro, a gente quer economizar, a gente precisa guardar dinheiro, tanto para o bebê quanto para as metas financeiras que a gente tem para esse ano. E uma delas é a da foto de baixo, que é o carro. A gente quer juntar um dinheiro suficiente para dar entrada em um carro. Então, o carro, a doula, a habilitação, todas essas coisas necessitam de um investimento, então a gente precisa lembrar de poupar, e essas são as imagens para nos levar para o nosso foco. A foto no centro é o templo. Minha meta é ir ao templo semanalmente. Essa meta já existe há um tempo, na verdade, desde que eu moro em São Paulo, que eu tenho mais acesso ao templo, mas nem sempre a gente conseguia cumprir. A gente conseguia 2 vezes no mês, sabe, por causa do trabalho. Mas agora eu coloquei bem ali no meio pra lembrar de aumentar a nossa frequência ao templo. Essa simboliza os estudos. Eu não sei ainda se eu vou voltar pra faculdade. Estava nos nossos planos, né, voltar pra faculdade esse ano, tanto eu quanto o Euler. O Euler vai voltar, mas eu não tenho certeza se eu volto, porque no primeiro semestre eu vou estar grávida, no segundo semestre eu vou estar puérpera. Eu não sei exatamente se eu vou voltar pra faculdade, mas uma coisa que eu tenho certeza é que eu vou continuar estudando. Essa foto do bebê mamando é mais um motivo pelo que orar. Eu vou me preparar pra isso e de orar, pedir pro Senhor me ajudar a isso, porque quando o bebê nascer eu quero muito, muito amamentar. No ano passado, a meta era aumentar o engajamento do YouTube e neste ano a meta é monetizar o YouTube. Agora que eu entendo melhor como funciona o engajamento, como funcionam as métricas do YouTube, eu fiz planos para alcançar finalmente a monetização. E não falta muito, eu preciso da ajuda de vocês para isso, tá bom? Lembra que agora eu tenho um filho para criar. Na nossa foto, eu coloquei nós dois na empresa, porque nós trabalhamos na mesma empresa. E isso era uma maneira de lembrar de focar no trabalho e focar no nosso relacionamento também, para que a gente possa crescer juntos. A fotinha menorzinha ali é uma foto num camping, não dá pra ver muito bem porque é bem pequeno, mas é para que a gente pudesse fazer um acampamento esse ano ainda, antes do bebê nascer. Eu quero muito que a gente possa ter esse tempo a sós no acampamento. A gente ama a natureza, a gente ama pescar, dormir no mato, na rede, sabe? Então a gente quer muito fazer um camping bacana esse ano antes do bebê nascer. Se não acontecer antes do bebê nascer, a gente faz com o bebê mesmo, né? Mas ele vai ser recém-nascido, então não sei. Mas a gente quer muito fazer esse camping. É isso, gente. Essas foram as metas de 2024 e as metas para 2025. Quero convidar vocês a fazer o mesmo. Escrevam as metas de vocês. Se possível, coloquem elas em imagens para que vocês possam visualizar e lembrar do foco do que vocês planejaram para esse ano. Essa imagem eu coloco no papel de parede do meu celular. Ela passa o ano inteiro ali, para que eu possa, sempre que for desbloquear o celular, ver e lembrar das minhas metas, lembrar do que eu estou planejando. Outra dica é ore por cada uma dessas metas. Olhe para essas fotos e ore por elas. Peça para que o Senhor possa ajudar a realizá-las. E eu testifico que isso acontece, viu? No ano passado eu pude ver a mão de Deus em cada uma daquelas coisas e eu profetizo que nesse ano a gente vai ver de novo. Se você quer saber se essas metas foram cumpridas ou não, continua aqui.
Se inscreve no canal e continua vendo que a gente vai documentar isso aí. E no finalzinho do ano a gente faz o feedback, tá bom? Beijo.